Eita, musiquinha boa essa, não? Que coisa legal. A gente fica hipnotizado com as histórias de André Luiz, nas revelações que ele nos faz. E todas as vezes que a gente ouve essa musiquinha, a gente pensa, lá vem coisa boa. Sejam os livros anteriores, os 9 livros já lidos, seja neste, que são todas revelações importantíssimas do plano espiritual. O espírito da letra tem este projeto de fazer a gente pensar naquilo que está por detrás, que a gente pode aprender, e que às vezes nossa pressa, às vezes o desconhecimento de certos termos, de certas significações, nos impede de fazer. Nós não temos a pretensão aqui de saber mais do que você, de sermos professores de ninguém. Apenas temos um tempo dedicado para que essas ideias possam ser esmiuçadas. A gente parece aquele tipo de moenda, sabe aquela moenda? A moenda é uma pedra bruta, tosca, cheia de estrias, onde alguém joga os grãos. Os grãos, aqui no caso, são palavras, frases, e a moenda, muitas vezes, movida por um burro, vai girando, vai girando, vai girando, e aquilo vai se transformando em farinha. O milho, o trigo, estão lá com a sua riqueza. Então a pedra bruta, mesmo atuando de forma movida por uma criatura também bruta, pode produzir no resultado final a farinha, a coisa boa. E é isso que nós tentamos fazer. Você então, não esqueça de pegar seu caderno, seu lápis ou caneta, para ir fazendo anotações, porque depois de a gente, como pedra bruta ou como burro, fazer esse esmigalhar das palavras, você vai ficar com a farinha. Então, vamos lá. Hoje é a parte final do capítulo 17. Nós vamos dar continuidade à mediunidade e o corpo espiritual. É o título do capítulo, mas agora nós vamos começar com o subtítulo Mediunidade Espontânea. Ele está explicando como o fenômeno mediúnico aconteceu naturalmente, quando o campo eletromagnético das células criou uma plataforma de contato entre os seres. Vamos então ao resumo que nós fizemos e depois faremos a leitura do texto original. Vamos lá. Mediunidade espontânea. No seu princípio de desenvolvimento, a alma, durante o sono, se conduz de acordo com seus interesses dominantes. Assim, o lavrador, ao dormir, procura o campo da sua plantação, entrando em contato com os espíritos que amparam a natureza. O caçador volta para a floresta, o mesmo acontecendo com o escultor, o trabalhador do bem, o culpado por crimes, todos recebendo de espíritos afins os estímulos elevados ou degradantes que mereçam. Disso surge o embrião da mediunidade, quando as pessoas cujos laços físicos não tenham tanto domínio sobre o corpo espiritual, passam a ter observações não apenas durante o sono, mas também durante o estado desperto. Muito semelhantes estas observações àquelas que tinham durante o sono. Percepções ainda que fragmentárias, que se foram acentuando com o tempo e o grau de cultura de cada indivíduo. Assim, todos os tipos de percepção mediúnica, clarividência, clareaudiência, efeitos físicos, materialização, etc., dependem da diminuição dos elos, das ligações entre o corpo denso e o perispírito, nos setores em que a mediunidade se apresente mais aflorada. Então, no setor da visualização, da clarividência ou da vidência, esse possível desligamento mais assim sutil, mais intenso entre o corpo e o espírito nesta área, possibilitará que nesta área o indivíduo possa acessar o mundo invisível.
Se é na área da fala, então também no cérebro, nessa região, se propiciará uma melhor acoplagem entre a inteligência que quer transmitir a fala e o indivíduo que vai falar. Se é na área da escrita, a mesma coisa. Então, naquele ponto em que a mediunidade está mais desenvolvida, é justamente o ponto em que há uma menor ligação da densidade física com o perispírito. André Luiz está explicando isso. Vamos voltar ali ao texto. Por isso eu vou ler de novo. Olha aqui, ó. Todos os tipos de percepção mediúnica, clarividência, clareaudiência, efeitos físicos, etc., dependem da diminuição dos elos entre o corpo e o perispírito nos setores em que a mediunidade se apresente mais aflorada. Dessa forma, teve início esse contato entre os dois planos. Foi assim que começou tudo, não no espiritismo, lá atrás, quando o homem estava ainda tateando. Porém, desde aquela época, não é? Os médiuns primitivos, aqueles que estavam logo no começo dessa experimentação, por falta de entendimento, apenas puderam construir um sistema de fascinação recíproca ou de magia elementar, onde aproveitavam a cooperação, a ajuda de desencarnados igualmente inferiores, por via hipnótica, por via do sono, na realização de atividades brutas ou grosseiras, sem qualquer base de elevação pessoal. É mediunidade espontânea, que pode servir-se para fazer coisas que não são boas, pode servir para ficar fazendo brincadeira com os outros, pode servir para dar uma de profeta, ficar falando do futuro, as coisas que os homens fizeram. Então passaram a se mostrar importantes, porque eram capazes de perceber coisas que os outros não percebiam e passaram a ficar fascinados com esse poder. Passaram a ser endeusados ou criaram coisas mágicas, poções, referências obtidas do mundo invisível para fazer tais efeitos. É assim que as coisas foram iniciadas. Agora nós vamos para o texto original de André Luiz. Você vai ver na tela os slides referentes ao que André Luiz escreveu neste subtítulo Mediunidade Espontânea. Nessa fase primária de novo desenvolvimento, encontra-se, como é natural, o homem, o ser, ao pé dos objetos que lhe tomam o interesse. O que é mais importante para ele? Aqueles objetos que ele está construindo. Então, nessa fase, ele fica preso ali. É assim que o lavrador, o agricultor, no repouso do corpo físico, retoma com o seu perispírito ao campo em que semeia, entrando em contato com as entidades que amparam a natureza. O caçador volta para a floresta. O escultor regressa frequentemente no sono ao bloco de mármore de que aspira desentranhar a obra-prima. O ceareiro do bem retorna à leira, ao campo de serviço em que se lhe desdobra a virtude, e o culpado volta ao local do crime, cada qual recebendo de espíritos afins os estímulos elevados ou degradantes de que se fazem merecedores. Consolidadas semelhantes relações com o plano espiritual, por intermédio do sono, da hipnose comum, o sono comum, começaram na Terra os movimentos da mediunidade espontânea, porquanto os encarnados que demonstrassem capacidades mediúnicas mais evidentes, pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual, em certas regiões do campo biológico, passaram das observações durante o sono às observações da vigília, a mediunidade aflorada no estado normal, de acordado, de desperto. Que no começo, essas observações eram fragmentárias, eram pedaços, eram coisas pequenas, mas acentuáveis com o tempo, conforme os graus de cultura a que fossem expostos. Quanto menos densos os elos de ligação entre os implementos físicos e espirituais, nos órgãos da visão, mais amplas as possibilidades da clarividência, prevalecendo as mesmas normas para a clareaudiência
e para modalidades outras, na troca entre as duas esferas, inclusive as peculiaridades da materialização, pelas quais os recursos periféricos do citoplasma, a se condensarem no ectoplasma da definição científica vulgar, a ciência vulgarmente chama isso de ectoplasma, eles se exteriorizam do corpo carnal do médium, na combinação com as forças circundantes do ambiente, para uma breve constituição de formas diversas nos processos de materialização. São sempre transitórias as materializações. Desde então, diz André Luiz, iniciou-se o correio entre o plano físico e o plano extrafísico. Mas, por causa da ignorância que cegava ainda a mente humana, os médiuns primitivos nada mais puderam realizar do que a fascinação recíproca ou magia elementar, em que os desencarnados, igualmente inferiores, eram aproveitados por via hipnótica na execução de atividades materiais, mas sem qualquer alicerce na sublimação pessoal. Interessante como, passo a passo, o homem ignorante começa a utilizar aquilo como uma forma de interferir, de se sentir mais importante, e aí as outras pessoas começam a endeusá-lo, começam a pensar que existe alguma outra coisa mais importante, e aí começam a haver mais intercâmbio entre entidades que gostam das mesmas coisas erradas, ou das mesmas sensações inferiores, sem qualquer sublimação pessoal, para que daí possa seguir a evolução para um caminho mais elevado. Imaginemos, por exemplo, alguém que esteja ignorante, começando a perceber que se ele deixar determinada substância, ou determinada planta em uma solução, com o passar do tempo, aquilo lá se transforma em álcool. Ele pode beber um negócio que dá um barato, que dá uma sensação diferente. Ele está aprendendo a fazer álcool para beber, seja de arroz, seja de cana, seja de uva. Mas o mundo espiritual vê que ele está fazendo isso, ele está exercitando a sua inteligência, está exercitando a sua percepção. Então, naturalmente, que a princípio isso vai fazer mal para ele fisicamente, se ele começar a se embriagar. Mas isso demonstra que ele está aprendendo os alicerces da química. Da química. Então, o mundo espiritual, vendo isso, vai começar a canalizar essa busca para que ele comece a perceber que as substâncias podem ser transformadas, as plantas, os seres vivos produzem outros alcoólicos, outros tipos de resultados na sua curtição, quando eles ficam em determinados ambientes, afastados do oxigênio. Então, o homem vai começar a trabalhar a sua mente para descobrir outras coisas. Agora nós vamos para justamente o que os espíritos vão fazer com esse encantamento que os homens da época primitiva começaram a sentir por causa desse contato esporádico durante a vida acordada do corpo, não é? Com as entidades do plano invisível. O subtítulo que vem agora fala da formação da mitologia. Com o surgimento desse contato com o mundo invisível, surgem também a magia negra, a qual os espíritos superiores opõem à ideia da religião como magia divina, originando a mitologia no mundo da tribo. A mitologia. Então existem deuses, existem forças que são fortes, poderosas. Então, espíritos familiares e protetores foram elevados, foram categorizados, foram qualificados no campo da tribo como deuses nas diversas faixas da natureza. E, usando os instrumentos humanos, tais espíritos generosos incentivaram o progresso da agricultura, do pastoreio, das indústrias e das artes. Inclusive, muitos deles são patronos desses caminhos do conhecimento. Essa luta entre a treva e a luz se estendia
tanto entre os encarnados quanto entre os espíritos. E este fato desta luta continua acontecendo até os dias de hoje, seja através da mediunidade consciente ou da mediunidade inconsciente, seja de forma planejada ou simplesmente casual ou empírica. Então esse entrelaçamento, esse cabo de guerra, aquele negócio que um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e o encarnado fica no meio, isso acontece seja na mediunidade já estudada, na mediunidade consciente, seja naquela mediunidade que acontece, que a pessoa não tem controle, que a pessoa não sabe como fazer. Então, esse modo de avaliar as coisas, de administrar os motivos, nós percebemos que vai existindo de uma forma tanto no plano físico quanto no plano espiritual, polarizar os que querem determinados efeitos daqueles que não querem. Porém, é interessante a observação de que durante o sono a gente sai e vai procurar aquelas coisas que são do nosso interesse. Muitas pessoas vão dormir e sonham que estão no trabalho, sonham que estão debruçados sobre um processo que eles têm que resolver. Einstein tinha sonhos que ajudavam-no a resolver problemas da ciência cósmica, da formação dos corpos, da influência das forças para a sua elaboração da teoria da relatividade, e assim inúmeros outros exemplos infindáveis de pessoas que durante o sono conseguem ter esta iluminação ou este contato para que quando acordarem tirem dali uma ideia nova. Da mesma forma que durante o sono, pessoas que são viciadas, pessoas maldosas, podem sofrer o ataque ou a companhia de entidades que querem manter a pessoa nesse mesmo padrão e se alegram com a sua decisão de fazer o que não deve. Então, interessante que dos dois lados da vida isso é assim. Agora nós vamos entender um pouco mais dessa formação mitológica. Porque se os homens criaram aquele simbolismo todo da magia negra, vou fazer a maldade, vou fazer a poção, eu vou conseguir tais vantagens sobre os outros, os espíritos, aproveitando-se dessa percepção, criaram a tal magia divina, a coisa religiosa, coisa que liga o indivíduo a Deus. E então fizeram os mitos. Os mitos vão surgindo na tribo, fazendo com que o homem aprenda a respeitar, aprenda a temer, aprenda a se relacionar. É a história de colocar as oferendas no altar para queimar e a fumaça levar aos deuses superiores, a doação, é uma reverência. Veja só que coisa interessante. Então agora você vai ver comigo o texto de André Luiz falando da formação da mitologia. Tudo isso que nós estávamos explicando agora, você vai ver agora André Luiz falando com as suas próprias palavras. Diz ele, olha, apareceu então a Goécia, ou Goecia, não sei como se expressa isso, também conhecida como magia negra, a qual as inteligências superiores opuseram à religião como magia divina, iniciando-se a formação da mitologia em todos os setores da vida tribal. Os espíritos, também chamados de numes, familiares, interessados em favorecer as tarefas edificantes para levantar a vida humana a níveis mais nobres, foram categorizados, foram interpretados, foram qualificados como sendo de deuses em diversas faixas da natureza. E realmente, através dos instrumentos humanos que eles podiam mobilizar, esses gênios tutelares, então aqui esses instrumentos humanos mobilizáveis seriam os médios que sentiam a influência deles. Esses gênios tutelares incentivaram, por todas as formas possíveis, o progresso da agricultura, do pastoreio, das indústrias e das artes. A luta entre os espíritos retardados na sombra e os aspirantes da luz encontrou seguro apoio nas almas encarnadas que lhes eram irmãs. Desde essas eras recuadas, empenharam-se o bem e o mal em tremendo conflito que ainda está muito longe de terminar, com bases
na mediunidade consciente ou inconsciente, técnica ou empírica. E aí nós temos então André Luiz nos explicando que se trata de um processo de longa duração, no qual os espíritos utilizam as percepções e aqueles que antes estavam voltados para fazer da fermentação de qualquer planta uma bebida para eles se embriagarem, agora são chamados a perceber que essas plantas podem ser usadas para curar. A química pode estender-se não apenas para as plantas, mas para outros campos do conhecimento. Pode-se fazer remédios que tirem dor, pode-se desenvolver teorias que explicam como funcionam isto. Pode-se desenvolver cultivos para alimentação, pode-se melhorar, pode-se evitar problemas na plantação. Tudo isso o mundo espiritual vai utilizando nessa busca e vai canalizando o indivíduo, vai canalizando a pessoa para realizar tais eventos. Alguns pais educam os seus filhos com essa sabedoria. Por quê? Percebendo que a criança tem uma tendência a rabiscar em toda parte, ela não fica quieta, o pai coloca ele numa escola de pintura ou compra desenhos para ele fazer a coloração e ele vai vendo que a criança se desenvolve. Então ele canaliza, ele pega aquela vertente que não está com controle e vai começando a dar uma direção para ver se a criança vai naquele caminho, para ver se ela realiza aquilo que a sua inclinação está demonstrando. A mesma coisa para exercícios físicos, para artes de outros tipos, para eventos técnicos. Quem tem criança que gosta de fazer cálculo, que gosta de saber como funciona. Então o espírito infantil já carrega consigo determinada inclinação. E assim como os espíritos humanos são capazes de dar ao filho, se ele gosta mais de mecânica, aquilo que realmente vai estimular isto, do que outra coisa que não tem nada a ver com mecânica, os espíritos também aproveitam no estágio evolutivo daquele grupo civilizatório para fazê-lo perceber que, do mesmo modo que existem as forças que podem ser utilizadas para o mal, existem as reverências que fazem o indivíduo caminhar para o caminho do bem. E aí eles entram na história da mitologia, que a história nos conta que o homem passou a considerar deuses os eventos da natureza e passou a se relacionar com eles. E utilizando-se, inclusive, desses encarnados que eles mobilizaram para explicar, olha, procura tal planta que ali, naquele lugar, você vai encontrar um remédio que precisa para tirar a inflamação da pata do cavalo. Põe tal produto, faça tal coisa, aproveite de outra forma. Então essas foram relações que se foram estreitando e aquilo que aparentemente era uma coisa hoje chamada de mitologia, na verdade era o contato inicial do homem com a realidade do mundo espiritual. Depois que isso então foi sendo desenvolvido ao longo dos milhares de anos, nós vamos encontrar o subtítulo que vai nos apresentar aqui, André Luiz, como sendo a função da doutrina espírita. Vamos então ver o resumo desse subtítulo. Acompanhe na tela. Função da doutrina espírita. Porque nós estamos vendo exatamente esse processo de eclosão de um fenômeno biológico natural, que começou lá na intuição, não é? E agora já está mais aflorado. Mediunidade, diz André, não está vinculada a princípios morais de cada um. Possuem essa percepção espontânea, porque é da natureza viva do ser humano, possuem essa expressão mediúnica, tanto os sábios quanto os ignorantes, tanto os justos quanto os injustos, esperando que cada qual possa conduzi-la adequadamente para produzir bons resultados. Como acontece com a força elétrica. A força elétrica não é nem boa nem má. Ela pode eletrocutar uma pessoa e ela pode cauterizar uma ferida. Para isso, os orientadores do progresso, os espíritos,
que estão cuidando desse avanço, possibilitaram a doutrina espírita no mundo como uma chama divina, sublimando fenômenos e objetivos, caracteres e faculdades, para a incorporação do Evangelho de Jesus às relações humanas. Através da mediunidade bem compreendida e praticada, podem-se produzir enxertias luminosas na alma das pessoas, visando o espalhar do conhecimento superior. Veja que beleza, não? Sabendo os espíritos superiores que o homem agora estava se relacionando com as forças invisíveis, à medida que isso foi se tornando mais profundo, mais amplo, mais inquestionável, eles esperaram o momento adequado do raciocínio estar bem vivo para fazer eclodir, através do próprio raciocínio, esse conhecimento a respeito das leis espirituais. E com isto, ainda que a mediunidade não seja atributo de espíritos bons, de homens bons e puros, não. Da mesma forma que você encontra o coração batendo no peito de um assassino, você encontra o coração batendo no peito da vítima dele, um fazendo mal e o outro não. A mesma forma você vai encontrar a mediunidade sendo comum a todas as pessoas, porque lembrem-se, ela é o resultado daquele campo vibratório que as células produzem, o campo eletromagnético. Agora, quando você, vendo isto, agora já conhecido, já experimentado, quantas mulheres na Idade Média não foram mortas por serem bruxas, ou por serem aquelas que veem coisas? Quantos não sofreram perseguições, homens e mulheres, por serem temidos pelas suas condições de capacidade de percepção? Temos as histórias famosíssimas de Miguel de Nostradamus, que previa o futuro, que tinha capacidade de conhecer o que ia acontecer, mas que se protege em decorrência de sua potência, da maldade dos homens que pudessem ter medo dele. Então você percebe que, quando chega o momento, a doutrina espírita vem ao mundo para dar a essa ferramenta, que é a mediunidade, um caráter ético, uma explicação de como agir, uma explicação de como ela funciona, uma explicação de como sublimá-la, como torná-la ainda mais potente. Porque depende de quem administra. Ela vai ser existente, mas ela vai produzir efeitos naqueles que a estão exercendo. Efeitos positivos, se for uma boa ação, e efeitos negativos, se for uma conexão com entidades inferiores. E é isso que a doutrina espírita vai fazer no período final da transição agora, como Jesus tinha prometido que faria. Agora nós vamos ler o texto original deste subtítulo, Função da Doutrina Espírita. Acompanhe na tela. Forçoso reconhecer, todavia, que a mediunidade, na essência, do mesmo modo que a energia elétrica em si mesma, nada tem a ver com princípios morais que regem os problemas do destino e do ser. Da mediunidade podem dispor, pela espontaneidade com que ela se demonstra, com que ela aparece, sábios e ignorantes, justos e injustos, expressando-se-lhe, desse modo, a necessidade de condução reta. É preciso que alguma coisa dê um norte para que ela seja conduzida corretamente. Do mesmo modo que a força elétrica, a energia elétrica, exige disciplina a fim de que ela possa ajudar. Um raio que caia da natureza em convulsão é uma explosão elétrica que queima pessoas, ateia fogo, incêndio a florestas, rompe árvores robustas. Mas a mesma energia que no raio concentradamente destrói, se você organizar, você pode acender centenas, milhares de lares com a luz. A energia precisa de disciplina a fim de ajudar. Esse é o motivo porque os orientadores do progresso, os espíritos superiores,
sustentam a doutrina espírita na atualidade do mundo como uma chama divina, cristalizando fenômenos e objetivos, dando consistência a esses fenômenos pelo estudo, aos objetivos deles existirem, às suas características e às faculdades, dando essa certeza, essa coisa mais cristalizada, mais robusta, para que o Evangelho de Jesus seja, de fato, incorporado às relações humanas. É o Evangelho, no seu comportamento ético, que é o norte da mediunidade espírita, é o norte da existência desse fenômeno e da maneira como nós deveremos administrá-lo. Da mesma forma que acontece nas intervenções cirúrgicas, em que tecidos são transplantados com êxito para a melhoria das condições orgânicas, é indispensável nos atenhamos à importância das operações mediúnicas pelas quais se efetuem proveitosas enxertias ou operações psíquicas com vistas à difusão do conhecimento superior. É importante que aconteça esta ligação do homem com esses objetivos. Por quê? Porque de verdade a nossa atitude diante da realidade da mediunidade precisa estar voltada exatamente para a compreensão de que é uma ferramenta que tem uma finalidade. Ainda que qualquer pessoa possa tê-la, a finalidade precisa ser orientada para um bem de todos, não para o bem de si mesmo, não para a sua própria fama, não para o seu próprio deleite, e sim para aquilo que é necessário se cumprir em favor dos demais. Por falar nisso, lá no livro Os Mensageiros, o segundo livro que nós lemos no nosso programa há alguns anos atrás e que está disponível no nosso canal do Espírito da Letra no YouTube, youtube.com/Espírito da Letra, você vai ver aqui embaixo o GC, ou a indicação. Neste livro, logo nos primeiros capítulos, nós vamos ver André Luiz, no chamado Centro de Mensageiros da Cidade Nosso Lar, em conversação com vários desses mensageiros que fracassaram na tarefa mediúnica. Cada um contando a sua tragédia, a sua história triste, por não saber administrar o processo mediúnico e ter agora que amargar as consequências. Vai lá no nosso programa anterior, no nosso livro Os Mensageiros, e veja as histórias que eles contam. Elas são bastante instrutivas, não só para o leigo, que de uma certa forma também tem mediunidade, porque a intuição é natural, a mediunidade intuitiva é comum a todas as pessoas, mas também, principalmente, aos que frequentam instituições espíritas com um projeto de utilização das forças psíquicas. Porque é preciso dar um norte. A mediunidade não é um fim em si mesma, porque existem médiuns em todas as igrejas, já que é um fenômeno biológico. Existem médiuns católicos, espíritas, médiuns evangélicos, médiuns budistas, médiuns ateus, médiuns muçulmanos, médiuns judeus. Existem médiuns em toda parte. Agora, como é o procedimento, como se está usando a mediunidade, isso é uma coisa que somente a doutrina espírita explica com toda a clareza. Você goste ou não, esse é o melhor campo de amadurecimento para o espírito usar uma ferramenta. Se você faz a faculdade de medicina e aprende quais são os remédios calmantes, os remédios tóxicos, os remédios venenosos, e você prefere usar venenos para você mesmo se distrair, que é um dos grandes problemas que acontece, por exemplo, no campo da anestesia. O ramo da medicina, alguns médicos seguem este caminho da anestesia. Se formam médicos anestesistas. E o que acontece? Os anestesistas, eles têm acesso a todo um conjunto de substâncias entorpecentes. E, com algumas exceções,
Boa parte dos anestesistas é viciado nos anestésicos. Eles mesmos. Eles sentem aquela coisa, assim, eles sentem o bem-estar, eles começam a gostar daquilo. E muitos podem usar isto porque têm acesso direto. São os médicos anestesistas. Eles fazem isto. Eu repito, não são todos. Eu conheço médicos anestesistas que acabaram se matando com as anestesias que eles levaram para suas casas para poder desfrutar desses tipos de viagens que a anestesia favorecia. Então, é o conhecimento. Se ele não fosse anestesista ou se ele tivesse sido pedreiro, ele nunca teria se matado. Ele não teria se tornado um viciado, um dependente químico. Que é claro, eu sou médico, eu tenho formação gabaritada. E daí? É um viciado. Porque ele tem acesso fácil e ele não pôs um limite, ele não se pautou por uma conduta eticamente adequada. Mas ele entrou naquilo de desfrutar, experimentar um pouquinho, gostou, depois um pouquinho mais e gostou mais. E assim ele foi até que ele se viu dependente dessa prática, desse uso. E assim a doutrina espírita vem exatamente para dar um norte, dar uma postura do evangelho de desinteresse, de não exaltação de si mesmo, de não se perder nas brincadeiras do caminho, de não perder o foco de como você deve usar a mediunidade. Tudo isso a doutrina espírita dá. Então, preste atenção. Você que está em contato com os trabalhos mediúnicos, você que tem mais facilidades para percepção, observe quais são os seus critérios e veja se você está realmente dentro daquilo que André Luiz nos conta no livro Os Mensageiros e também agora aqui, da seriedade com que a mediunidade deve ser administrada, porque ela, apesar de ser um patrimônio biológico, cada um de nós vai ter que prestar contas dela, bem ou mal. E agora nós vamos para o último subtítulo. O título que você vai ver na tela, o subtítulo é Mediunidade e Vida. Aqui André Luiz vai terminar a explicação deste capítulo 17. Acompanhe o resumo que nós fizemos. Não existem dois médiuns iguais, apesar de poderem trabalhar em campos semelhantes de percepções. Não existem dois videntes que vejam sempre a mesma coisa, dois médiuns intuitivos que intuam sempre do mesmo modo, dois médiuns falantes que recebam do mesmo espírito a mesma mensagem e identidade de situações. Não. A mediunidade é faculdade inerente à própria vida. E com todas as deficiências e grandezas, acertos e desacertos, ela é como a visão, a capacidade de enxergar comum que todas as pessoas possuem e que pode ser bem ou mal empregada. Apesar disso, ninguém cogita, ninguém imagina suprimir a visão de todo mundo só porque milhões de pessoas a utilizem para matar, perseguir ou cometer atos de terror e destruição. Impõe-se o que é necessário é educar para que essas pessoas se corrijam. Da mesma forma, a mediunidade não pedirá desenvolvimento indiscriminado, mas, ao contrário, aprimoramento de cada médium e nobreza de finalidade, para que o perispírito possa erguer-se como um filtro ideal ou um filtro leal das esferas superiores, facilitando a elevação da humanidade para a luz. Ou seja, existe a mediunidade, existe o fenômeno, existe o intermediário, o agente, aquele que sente as coisas, aquele que está lá. Porém, André Luiz está dizendo que o que importa não é tanto, eu agora quero ser médio disso, agora eu quero melhorar isso, quero fazer mais coisa, quero enxergar, eu quero ver, quero falar, quero escrever, quero pintar, quero me desenvolver. Não tenho mediunidade da fala, quero ter. Vou me desenvolver, o que eu faço para desenvolver? Não é tanto isso que se deve pensar.
Mais importante é você aprimorar o que você é, o que você tem como ser. Porque antes de você ser médium dos espíritos, nós precisamos ser médiuns do bem, médiuns do perdão, médiuns do devotamento, médiuns da gentileza. Como é possível que a boca que fala um palavrão possa ser utilizada por espíritos nobres para falar coisas sublimes? Você na sua casa, por exemplo, você usa água do esgoto para fazer comida? Você pega a água do vaso sanitário para fazer arroz e todo mundo comer? Como é que a gente pode, do mesmo cano que é a nossa traqueia, nosso esôfago, da mesma fonte de emissão de ideias, usarmos de expressões vulgares, falarmos assuntos torpes, termos vontades que são ruins e que denotam o nosso atraso, e ali depois fazermos uma prece, depois espíritos elevados virem se comunicar? Não dá muito certo, não é mesmo? Então, vamos agora ler o que André Luiz fala nessa última parte do capítulo 17. Vamos lá. Eminentes fisiologistas e pesquisadores do laboratório procuraram fixar a mediunidade e médiuns a nomenclaturas e conceitos da ciência metapsíquica. Entretanto, o problema, como todos os problemas humanos, é mais profundo, porque a mediunidade permanece ligada adstrita à própria vida, não existindo por isso mesmo dois médiuns iguais, apesar de que a semelhança no campo das impressões possa ser interessante. Eles podem ser médiuns no mesmo área, mas eles não são médiuns com a mesma potência. Por outro lado, espiritualistas distintos julgaram-se no direito de hostilizar-lhe os serviços, hostilizar a mediunidade, impedir a sua eclosão, o seu surgimento, falando sobre os supostos perigos, a tal do animismo, todos são fenômenos do próprio espírito, você não deve se... Quem começa pela mediunidade acaba ficando louco, aquela coisa, né? Como se eles próprios, esses mesmos indivíduos, mentalizando os argumentos que eles usam, não estivessem eles mesmos assimilando por via mediúnica as correntes mentais intuitivas, contendo interpretações particulares dessas inteligências desencarnadas que os assistem. Eles estão tentando inibir alguma coisa, provavelmente induzidos intuitivamente, pelo mesmo canal que eles dizem que não deve ser exercitado, a mediunidade. Estão intuídos por inteligências desencarnadas. E estão tentando fazer com essa intuição que outras pessoas não se entreguem ao estudo ou à prática correta, nobre. Aí André Luiz continua. A mediunidade, no entanto, é faculdade inerente à própria vida. E com todas as suas deficiências e grandezas, acertos e desacertos, é como o dom da visão comum, peculiar a todas as criaturas, responsável por tantas glórias e tantos infortúnios na terra. Porém, ninguém vai se lembrar de suprimir os olhos, porque milhões de pessoas, diante das circunstâncias imponderáveis da evolução, se tenham valido deles para perseguir e matar nas guerras de terror e destruição. Ninguém vai mandar, vamos tirar os olhos de todas as pessoas para que eles não façam mais maldades. É urgente iluminar essas pessoas, orientá-las e esclarecê-las. Também a mediunidade não requisitará desenvolvimentos indiscriminados, mas sim, antes de tudo, aprimoramento da personalidade mediúnica e nobreza de fins, para que o corpo espiritual, modelando o corpo físico e sustentando-o, possa igualmente elevar-se como um filtro leal das esferas superiores, facilitando a ascensão da humanidade aos domínios da luz. Por aí, então, encontramos André Luiz terminando o capítulo 17 nestes termos. No próximo, capítulo 18, o tema será sexo e corpo espiritual. Mas isso é na próxima semana. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Espalhe para os seus amigos, conte para eles a existência desta obra tão especial, tão importante, tão rica.
No próximo programa, nós estaremos aqui falando do capítulo 18. Eu aguardo você, espero que você tenha uma excelente semana de estudo, de assimilação, e a gente se vê no próximo O Espírito da Letra. Muito obrigado, até lá e muita paz.